A gente tem um episódio interessante. Jeremias capítulo 35. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Deus manda o profeta Jeremias falar com um grupo de pessoas que são chamados de os recabitas. Então vamos ler a partir do verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas. Recabitas eram descendentes de Recabe, por isso que eram chamados assim. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a casa do Senhor aqui é o templo, a uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então não era só o que eles beberiam, era onde? Na casa de Deus. E o vinho viriam das recâmaras da própria... Glória a Deus. Boa noite a todos, paz de Cristo. Gente, bom estar aqui com vocês. E feliz que essa reunião não está marcada para sexta-noite, né? Parece que o negócio vai esfriar de verdade. E, bom, Deus seja louvado. Estamos vivendo, de fato, em um tempo diferente de tudo que a gente conhecia, mas mais do que mere simplesmente se adaptar, ajustar, né, ou sobreviver, nós estamos decididos a crescer em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Vamos seguir não apenas crescendo no Senhor. A história mostra, né, que a igreja sempre sai mais forte das crises do que entrou. E nós não vamos ser exceção. Né? Nós vamos ficar dentro da regra em nome do Senhor Jesus. E acredito que é uma hora, como eu disse, enquanto a mentalidade de alguns está só, vamos segurar, vamos aguentar até que tudo passe. Eu acho que a gente tem que planejar os próximos passos, o que Deus está trazendo. A gente tem que sonhar com conquistas, né? E não apenas como igreja, mas é lógico que a minha ênfase essa noite tem a ver com isso. Estamos falando, né, com líderes e a ideia, obviamente, é que a gente consiga cobrir sempre ângulos que são tanto pessoais como aquilo que diz respeito à visão, né, a forma de trabalho da igreja. Eu quero aproveitar essa nossa reunião, que é estratégica. Se vocês puderem diminuir meu retorno aqui, pode quase zerar. Eu vou dar menos trabalho com o microfone. Eu quero aproveitar essa oportunidade de poder conversar, né, com a liderança e compartilhar algo que, para mim, assim, já é muito importante como princípio. Mas nos últimos anos, Deus tem trazido um peso cada vez maior, né? Eu venho me sentindo muito incomodado. Tenho repetido esse assunto que eu quero compartilhar com vocês em vários eventos, principalmente quando falo para a liderança, e não seria justo a gente ter a preocupação, né, de que outras lideranças que não estão necessariamente ligadas conosco entendam e praticam, e às vezes não fazem a mesma coisa no contexto da casa. Então eu quero compartilhar algo com vocês. Se você quiser me acompanhar aí com a sua Bíblia, nós vamos ler Lucas capítulo 9, versículos 49 e 50. Nós vamos tomar esses dois versículos aqui como o ponto de partida da nossa reflexão, da nossa conversa. Enquanto você procura o texto, eu quero tomar liberdade de orar. Pai, suplicamos graça e favor do Senhor. Oramos, ó Deus, que o Teu Espírito se manifeste, não apenas nos levando à compreensão e ao entendimento da Tua Palavra, que é espiritual e não meramente racional, mas nós oramos por aplicação personalizada, nós oramos pela sabedoria do alto que só o Senhor pode comunicar, nós oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito, como o Senhor falou através do profeta Isaías, que ela cumpra o propósito para o qual tem sido liberada. Oramos seja não apenas uma noite de instrução, de orientação, que possa ser também de alinhamento, que possa ser um tempo que o Senhor use para realmente nos provocar a uma resposta ainda maior. Não apenas para Ti, mas para aquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para nós como igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero ler a Nova Almeida atualizada, eu acho que é o que está projetado ali também. O texto diz assim: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Uma outra tradução, né, tentando simplificar a frase de Jesus final, diz assim: quem não é inimigo é aliado. Né? Quem não é a favor
quem não é contra vocês é a favor de vocês. Bom, essa conversa, a Bíblia fala de uma abordagem de João, uma resposta de Jesus, mas ela me parece ter acontecido no contexto do grupo todo de discípulos. E às vezes eu fico muito curioso, tentando imaginar quais os tipos de conversa que aconteciam ali. João termina o seu evangelho dizendo que se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, ele diz o seguinte: nem no mundo inteiro caberiam os livros. Então, obviamente que o que nós temos nos evangelhos é uma seleção daquilo que ele fez, né? Ele diz, estes, porém, foram escritos para que creais. Agora, eu não tenho a curiosidade apenas, né, de saber de muitos outros milagres que Jesus fez, de coisas que Jesus ensinou. É lógico que os evangelhos não pegam o que acredita-se, né, ser aí em torno de 3 anos e meio do ministério de Jesus, uma discussão. Com certeza ele passa mais de 3, a gente não consegue, né, saber se passa de 4, então existe um chute aí de que o ministério teria sido em torno de uns 3 anos e meio. É impossível a gente imaginar que tudo que Jesus ensinou em 3 anos e meio está registrado aqui, né? E é ainda mais improvável imaginar que todos os diálogos que aconteceram entre Jesus e seus discípulos estejam registrados aqui. Mas por alguma razão, né, que obviamente diz respeito ao meu e ao seu entendimento, crescimento e aprendizado, Deus quis que essa conversa ficasse registrada. Ela mostra claramente da parte de João uma preocupação. João se demonstra ser alguém zeloso na condição de discípulo com aquilo, né, que estava acontecendo em nome do reino de Deus. Então ele diz, ó, tem um camarada aí que ele está fazendo as mesmas coisas que a gente, ele está expulsando demônios no seu nome, do jeito que o Senhor mandou a gente fazer, mas nós demos um corte nele, né, por uma única razão: ele não segue conosco, ele não é parte do grupo, ele não é da patota, ele não faz parte da panelinha. Então, se não anda junto, nós mandamos pará-lo. Ele não tem direito de expulsar demônio em seu nome. Então, deixando de lado que existe imaturidade, que existe carnalidade, né, por trás não apenas do comentário, mas da decisão. Ele não está nem perguntando para Jesus o que deveria ser feito. Ele chega com quem bate no peito e diz para o Senhor saber que tem gente boa, séria do seu lado, zelando por tudo que acontece nesse ministério, só te avisando, né, demos um enquadro no camarada para que ele pare de expulsar demônios em seu nome. No entanto, o que talvez João não esperava é essa invertida que ele leva de Jesus, né? Jesus diz, não proíbam. Ele não só está dizendo que você está errado em ter tentado estabelecer a proibição, mas ele diz, ela sequer pode, né, ser sustentada. Não proíbam. E aqui, Jesus, basicamente, não está apenas ensinando a maneira de lidar com outras pessoas que possam estar fazendo coisas parecidas conosco. Eu creio que Jesus está principalmente tentando corrigir uma visão distorcida de João. João está dizendo, se não está andando no grupo, não é dos nossos. Jesus disse, se não é inimigo, é aliado. Se não está contra, está a favor, independente de andar ou não. Esse outro camarada não tinha sido chamado por Jesus, de fato não era parte do grupo, mas Jesus está dizendo que a lógica de João, né, a respeito do que anda junto, ela está equivocada. A gente poderia dizer que, no mínimo, né, ela estava bem completa, mas eu acrescentaria aqui um elemento ainda de deficiência na visão dele. Então eu quero que a gente possa tentar, já que Jesus está trazendo uma luz um pouquinho diferente do que João imaginava e deduzir, do que às vezes eu e você podemos estar imaginando ou deduzindo o que significa andar juntos. Porque, de fato, isso é um preceito bíblico. O livro de Amós diz lá no capítulo 3, no versículo 3, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Na verdade, o Senhor diz que o que precede o estar junto deveria ser o acordo. E muitas vezes tem gente que está junto, mas não está de acordo. E tem gente que está de acordo, mas não está junto, pelo menos na perspectiva geográfica, literal, da palavra junto. Então, eu queria que a gente pudesse pensar e entender algumas coisas que são importantes para nós, né, como igreja. Nós não podemos ter apenas uma visão individual, ou individualista até. Nós precisamos sempre desenvolver a visão corporativa. E isso requer de nós algumas coisas. Por exemplo, um dia um pastor falou para mim, não, eu acho que você está aí exagerando, fala demais de santidade toda hora. Ele falou, eu até toco no assunto, mas para mim a filosofia é simples. Camarada quer pecar é problema dele. Falei, é aí que você está enganado. Né? Seria problema dele se ele não fosse parte do corpo.
Como ele é parte de um corpo, o problema não é só dele. O pecado de Acã, olhei para esse pastor, né, e perguntei para ele, o pecado de Acã foi um problema só de Acã ou a nação toda pagou a conta? Se o pecado de uma pessoa é problema só dela e não do corpo, por que nas cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, as 7 cartas do Apocalipse, o Senhor está confrontando o líder da igreja por causa da coisa que os outros estão fazendo? Então deveria mandar uma carta para quem está pecando e não para o líder da igreja. Mas porque existe uma visão corporativa, e nós precisamos entender isso, né? Há aspectos que Deus vai dizer, isso eu trabalho com indivíduos, mas há outros que Ele vai dizer, isso eu trabalho com o corpo, com a coletividade. Então nós não podemos imaginar ser igreja sem entender a visão corporativa e a necessidade que para isso a gente tem uma visão, né, e uma forma de comportar enquanto corpo, enquanto coletividade. Eu me lembro que há muitos anos atrás, no início da igreja em Curitiba, e não sei dizer se foi ali com 2 a 3 anos, estava alguma coisa perto disso, eu acordei, eu não costumo sonhar, ou alguém me corrigiu outro dia, disse, pastor, você não costuma lembrar o que sonha, porque sonhar todo mundo sonha. Eu falei, bom, eu não costumo lembrar que eu sonho, né? E raramente, se sonho, eu me lembro de alguma coisa, e a maioria das vezes que eu lembro não faz o menor sentido aquilo que eu sonhei. Né? Pensa num mundo desorganizado, às vezes para mim são os meus sonhos. Né? Ou talvez por não lembrar direito, eu acho que eu junto os pedaços da forma errada, mas dificilmente eu acordo dizendo, uau, sonhei uma coisa interessante, né? Fez sentido. Tem gente que sonha que parece que está assistindo um filme, ou que ele viveu a realidade. Eu lembro meu irmão mais novo, Paulo, quando era criança, um dia na mesa, ele, nossa, tive um sonho tão legal. Meu pai falou, conta para nós. Ele falou, ué pai, o senhor não lembra, o senhor estava no sonho? Quase como quem diz, tinha que estar lembrando, porque o negócio para ele era muito real, tipo, meu pai estava lá, viveu conosco, né? Comigo não é assim, mas nesse sonho, em particular, eu lembro de uma voz que eu ouvia. Aliás, normalmente, quando Deus fala comigo em sonhos, eu quase não tenho fotos, mas o sistema de áudio parece que é o que funciona melhor. Eu lembrava de uma voz que repetia várias vezes uma frase. Eu sabia, eu entendia que era uma advertência. A voz dizia repetidas vezes, aliança frágil. Aliança frágil, aliança frágil. E na hora que eu acordo com a lembrança daquilo nítido e forte na minha cabeça, o primeiro texto que me veio à mente foi aquele do livro de Daniel, onde Daniel entende o que é que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha sonhado, não lembrava. Ele não apenas diz o que o rei sonhou, mas dá interpretação, isso por revelação de Deus. Então ele fala de uma estátua que era composta de quatro tipos de metais diferentes, né? Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro. Aquilo representavam 4 impérios. Mas há um detalhe sobre a parte de ferro, que representava o 4º império mundial, que ainda viria, né, que seria Roma. Ele diz, os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Em especial, os 10 dedos. E diz, os 10 dedos da estátua representam 10 reis. E o fato de ser em parte de ferro, em parte de barro, ele interpreta da seguinte forma, misturar-se-ão pelo casamento. Né? Os casamentos eram alianças que uniam famílias. Eu confesso que eu nunca entendi isso direito, até o meu filho casar com a filha do pastor Eipe. Né? É impressionante como mistura as famílias, pelo menos no nosso caso, né? A mistura foi muito forte. E isso começou a me fazer pensar em como era antigamente. Né? Eles promoviam esse tipo de casamento para dizer, não, existe uma aliança entre as famílias de ambas as partes. Só que Deus estava dizendo assim, misturar-se-ão pelo casamento, mas assim como o ferro não dá liga com o barro, assim a aliança deles será frágil. Só que naquele momento que eu acordo ouvindo a palavra aliança frágil, eu sei que Deus não está querendo discutir o episódio do livro de Daniel, ou falar da escatologia, do desfecho de todas as coisas. Eu sabia que Deus estava falando sobre a liderança da nossa igreja. E o Senhor estava dizendo, não permita um nível de aliança ser formado que seja caracterizado pela fragilidade. Porque muitas vezes a gente acha que ou tem ou não tem compromisso. A gente está sempre extremo. Ou o cara acredita em tudo que Deus tem ou não acredita em nada. A gente esquece que tem gente no meio, que nem duvida de tudo, mas nem acredita em tudo. Né? Então, às vezes a gente polariza. Ou tem compromisso ou não tem. Não, tem gente que tem. Talvez esteja tentando ter, ou acha que tem mais do que o que realmente tem, mas às vezes o compromisso é frágil. Né? Não tem a liga que deveria ter. E acredito que o que Deus estava nos orientando é o que até hoje a gente se preocupa,
E acredito que quanto mais os anos passam, quanto mais a igreja cresce, mais nós temos entendido a importância de ajustar isso, né? É que se nós, de fato, queremos viver o que Deus tem, nós precisamos entender o que significa andar juntos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, dentro dessa nossa conversa e discussão, é o elemento unidade, que muitas vezes a gente não consegue entender. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 6, se puder até projetar isso, quando Deus desce para checar e averiguar o que estava acontecendo lá na construção da Torre de Babel, é constatação do próprio Deus, palavras do próprio Deus, né? O texto sagrado diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Não era... É Gênesis... Não, é Gênesis 11:6. Estava 1:6. Isso, Gênesis 11:6. O povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Vamos pensar no que era esse povo construindo a Torre de Babel. Isso é um evento pós-dilúvio. A ordem de Deus, desde o início mesmo, antes do dilúvio, é multipliquem, encham a terra. Para encher a terra, não adiantava só ter muita gente, eles teriam que se espalhar. Eles teriam que deixar o núcleo em torno do qual todo mundo se reunia. Mas quando eles decidem construir a torre, eles estão dizendo, vamos ficar todo mundo junto num lugar só. Em outras palavras, estão dizendo, não vamos obedecer a Deus e se espalhar coisa nenhuma, né? E eles começam lutando contra o propósito de Deus, dizer, vamos fazer para nós um nome. O importante é o que a gente acredita, é o que nós somos juntos, independente do que Deus falou. Então, eles estão se unindo contrário ao propósito de Deus. Mas Deus está dizendo que o povo é um e fala uma só língua, mesmo que seja contrário ao propósito dele, o Senhor diz, já não há mais restrição, não haverá limites, diz outra tradução, para o que eles intentarem fazer. Agora imagina Deus olhando para um povo na terra e dizendo, eles são um, fala uma só língua, não há mais limites. Mesmo que sejam contrários ao propósito dele, não há mais limite. O que isso significaria, se eu e você entendêssemos o que é sermos um, falar a mesma língua dentro do propósito e não fora do propósito. A unidade, ela tem um poder que nós ainda não conseguimos mensurar. No entanto, a busca por essa unidade, que vai nos dar esse poder, né? Vamos imaginar, gente, que se o que Deus falou aqui é verdade, nenhum de nós vai questionar que é. Você consegue imaginar aonde nós podemos chegar? Se nós nos tornarmos um só povo e falarmos a mesma língua, não haverá mais limites. Nós seremos imparáveis. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a busca por isso aqui, ela tem se demonstrado difícil, não apenas pela natureza do homem, mas acredito que também, porque muitas vezes nós acabamos fantasiando um pouco o que é unidade. E a primeira coisa que eu queria começar dizendo, antes de explicar ou tentar explicar o que é unidade, é o que unidade não é. A gente não pode confundir unidade com uniformidade. Uniformidade é você ter um bando de gente que todo mundo é parecido. Fala do mesmo jeito, tem o mesmo sotaque, o mesmo trejeito. Tipo assim, não, o padrão é esse. Vamos produzir em série, todo mundo sai desse jeito. Não. Deus respeita a diversidade. Dizer que Deus respeita é até diminuir. Deus criou a diversidade e Ele trabalha com ela, né? Então o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz, o Deus que operou eficazmente o apostolado da circuncisão através de Pedro, operou eficazmente o apostolado da incircuncisão através de mim. Aí ele diz que Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, diz, quando reconheceram a graça que me foi dada. Paulo está dizendo, há uma graça para cada um. Pedro tinha a graça específica de Deus para exercer um tipo de ministério. Eu tinha outro. E eles reconheceram que Deus me deu algo diferente. Então Deus trabalha na diversidade. Você olha, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que nós somos um só corpo, mas que individualmente nós somos membros. E os membros são todos iguais? Não. Tem todo mundo a mesma função? Não. Mas se cada um fizer a sua parte, o corpo como um todo ganha, ele não perde. Então unidade não pode ser confundido com uniformidade. Há uma bênção nas diferenças quando elas se completam. Então, por exemplo, Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Qual é o propósito de você juntar uma multidão de conselheiros se todo mundo pensar a mesma coisa e der a mesma sugestão? Mas é justamente porque cada um tem a capacidade de ver um ângulo,
de ter uma percepção diferente, um ajuste aqui, e dizer, não, isso faz muito sentido, mas levou em conta isso? Não. Pois é, a gente não pode cobrir a cabeça e descobrir o pé. Né? Tem como a gente resolver essas coisas, e daqui a pouco vem outro e diz, talvez a forma de resolver isso. Então, quando a Bíblia fala dessa bênção da multidão dos conselheiros, não é porque todo mundo chegou enxergando exatamente a mesma coisa, mas as suas diferenças contribuem, as suas diferenças não separam. Então, unidade não é algo que anula nem a diversidade, nem a diferença. Unidade é o resultado de quando a gente entende e respeita as nossas diferenças, mas a gente decide colocar isso tudo junto para contribuir a um propósito que é maior do que cada um de nós. Então, quando nós começamos a entender unidade e buscá-la da forma correta, a gente vai ter que reconhecer. Né? Então, por exemplo, a gente fala da unidade do corpo de Cristo, é algo muito subjetivo. Né? Como todas as igrejas da terra, que mal se conhecem, vão funcionar exatamente iguais. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando da unidade de propósito em tudo aquilo que Ele comissionou. Então, todas as igrejas têm que cumprir a grande comissão? Sim. Isso envolve, além de evangelizar, fazer discípulos? Sim. Todo mundo vai ter que batizar? Sim. Todo mundo tem que se unir para adorar a Deus, fortalecer uns aos outros, continuar enviando? Sim. Nesse sentido, unidade. Agora, a gente precisa entender que mesmo dentro, né, de algo que possa ser chamado Israel era uma nação, mas era composto de 12 tribos. E se você lembrar que para tirar Levi do lado como tribo sacerdotal, José vira outras 2 tribos dos filhos, a gente pode até chamar de 13. Agora, cada tribo tinha uma bandeira diferente, vamos dizer assim, um nome diferente, mas eles estavam debaixo de uma bandeira maior, que era a mesma nação. Mas dentro da tribo, a Bíblia fala dos clãs. Os clãs eram as famílias, as chamadas casas paternas. Né? Então existia dentro, né, de cada tribo aqueles homens mais fortes que tinham gerado os filhos, os netos, e eram grandes famílias. Aquelas famílias se diferenciavam de outras famílias dentro da mesma tribo e debaixo da mesma nação. Quando a gente entende que eles podiam ser um, mas não necessariamente sem todo mundo ser igual, né? Por quê? Porque quando nós falamos de família, existem famílias que vão funcionar de forma diferente de outras em alguns aspectos. Mesmo dentro de um universo de princípios que Deus estabeleceu, há elementos em cada família que vão ser julgados de forma diferente. Eu acho que é por isso que o livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Então, as regras que um pai, um chefe de família estabelece em casa, elas não podem, pelo menos falando de alguém cristão, estar contrária à Bíblia. Mas tem coisas que a Bíblia não falou. Então, por exemplo, lá em casa eu criei meus 2 filhos debaixo de uma restrição muito clara, inquestionável e irrevogável, que nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia. Nenhum deles podia namorar antes dos 18 anos. Um dia alguém da igreja soube, eu nunca coloquei isso como regra para os outros, é a regra da minha casa. Um dia alguém da igreja soube e veio falar para mim, onde é que está na Bíblia que tem idade, né, para filho namorar? Eu falei, onde é que está que não pode? Eu falei, a Bíblia diz que o filho tem que obedecer ao pai. Se fosse só para obedecer a Deus, o pai não tinha função nenhuma, faz só o que está lá na Bíblia. Quem decide a idade mínima sou eu, não é Deus. E se o senhor decidir errar de forma abusiva, eu falei, vou responder para Deus, não para você. Muitas vezes, gente, nós começamos a achar que o mundo é aquela democracia da opinião de todo mundo. Por que eu quero dizer isso? Há alguns elementos que, para que essa unidade seja vivida, elas precisam estar presentes. Uma delas é entender que não é que todo mundo tem que ser igual, mas mesmo num ambiente diferente, a gente pode trabalhar junto e promover a mesma coisa. A outra é entender que dentro dessa coisa maior, que é ser o povo de Deus, a nação de Israel, né, nós vamos ver que a Bíblia fala de um só corpo, a igreja, mas também fala a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, e que com cada uma, Jesus tem uma conversa diferente. Por quê? Eram histórias e contextos diferentes, eram necessidades de ajuste diferentes. Eles não deixaram de ser parte de um mesmo corpo, mas eles ainda tinham individualidades que precisavam ser respeitadas. Então, há algumas coisas que a gente estabelece, por exemplo, para as comunidades alcance, que para as outras igrejas que não são, para nós não é regra. Mas para quem está ali no mesmo ministério, a gente diz, além de viver princípio, porque princípio e modelo são coisas distintas. Então, por exemplo, adorar a Deus, vamos reunir os crentes e adorar a Deus, isso é princípio bíblico. Mas a forma de fazer isso é modelo. Então a gente tem a liberdade aqui de ter a bateria, de ter um pedal de distorção. É uma pedaleira ali ou não? Eu conheço igrejas
que eles se reúnem para adorar como nós reunimos. Só que eles acreditam, por alguma razão, que não pode ter nada disso. Eles acreditam que tem que ser instrumento de corda, né, a metaleira, e para eles na Bíblia não tem nem percussão. Né? Eles acham que percussão é coisa do Satanás. E eles têm um estilo de culto, um estilo de música completamente diferente do nosso. Mas eles estão cumprindo o mesmo princípio? Estão. O que é que distingue eles da gente? Modelo. Eles têm um jeito de ser, né, de praticar o princípio, e a gente tem outro. Né? De alguma forma, a gente acha que a gente é contemporâneo. Eles acham que a gente é meio mundano. Né? A gente acha que eles são antiquados. Eles acham que a gente é moderno demais. Mas, na verdade, são só modelos. A gente está cumprindo o mesmo princípio. Então, quando você começa a entender isso, você precisa respeitar outras famílias que cumprem o mesmo princípio com um modelo diferente. Então, a gente não pode ficar criticando, a gente não pode ficar falando mal de outra igreja, porque ela funciona diferente. Mesmo que você sinta vontade, passa o zíper na boca e não fale. Né? Porque a unidade, ela precisa me levar a respeitar, mas ela também me dá o direito de ser respeitado. E não apenas por outras igrejas. Quando nós falamos o contexto da nossa, é importante que a gente entenda, né, algumas verdades que precisam ser estabelecidas do lado de dentro. Assim como Deus mandou o filho obedecer pai, porque ele não deu todas as regras dos filhos na casa, então são os pais que dão. Assim como Deus mandou a gente se submeter às autoridades, porque ele não deu todas as regras de funcionamento da nação, são as autoridades que dão. A Bíblia também fala de uma necessidade de submissão à liderança de uma igreja local. Por quê? Porque Deus não deu todas as regras de funcionamento da igreja. Algumas delas são implementadas, estabelecidas dentro do contexto de cada casa e de cada família. Então esse é o primeiro ponto que eu quero usar e apresentar, né, que líderes podem tomar decisão num nível personalizado. Eu uma vez estava pregando em outra cidade, bem longe daqui, e fiquei hospedado na casa de um dos pastores da equipe. Ele não era o pastor principal, mas foi quem me hospedou. E enquanto estava lá, ele falou para mim, falou, meu amigo, você está pronto para levantar amanhã, às 5 da manhã da cama? Eu falei, por quê? Né? E ele falou assim, porque aqui é uma regra. Todos os pastores têm que levantar às 5 da manhã e orar. E não importa, veio pregar aqui o visitante, tem que orar junto. Falei, eu gostaria de ter sabido, antes de ter aceitado o convite. Mas bora lá. Ele sabe que eu sou um camarada que produz à noite. Né? Lá não foi diferente. Eu mal tinha dormido a hora que eu levantei para orar. Então, assim, nós voltamos, foi um tempo abençoado de oração na igreja, mas acho que o mau humor estava visivelmente estampado no rosto quando nós voltamos para a casa dele, lá para umas 8 da manhã, tomar o café. Ele falou, é injusto isso, não é? Eu falei, o quê? Ele falou, meu pastor exigiu que a gente ore essa hora. Ele diz, na verdade, não tem nem esse negócio de que a regra é para os visitantes. Mas eu queria que você sentisse minha dor. A verdade é que queria um parceiro para reclamar depois. E, gente, eu acho que eu só não caí na dele porque o tempo de oração tinha sido muito bom. Eu estava todo quebrantado, cheio do Espírito Santo. Né? E aí ele queria usar o momento da conversa para reclamar do líder dele. Ele falou, onde é que está na Bíblia? Que tem que estabelecer o horário que cada um ora. Exigir que a gente ore, tudo bem. Eu falei, para. Onde está na Bíblia que seu filho tem que chegar em casa antes das 10? Mas você estabeleceu a regra para ele, porque eu sei. Então eu quero que você seja coerente. Se não tem o negócio que o seu pastor está falando, também não tem o horário para você definir a volta do seu filho. Mas Deus te deu, como líder da sua casa, um leque de espaço para você tomar decisões, e Ele deu para o seu pastor. Agora, você se sentir injustiçado porque você não concorda com o que o seu pastor colocou, mas não deixar o seu filho se sentir injustiçado com a sua regra, aí você não é coerente nem com você mesmo. Ele olhou para mim e falou, pegou pesado, hein? Peguei. Falei, quero ver você sair dessa. Né? Então, muitas vezes, gente, nós não entendemos isso. Em Atos, no capítulo 15, nós vemos que Paulo e Barnabé começam a conversa. Nós tivemos uma viagem missionária produtiva, plantamos igrejas, vamos voltar para fortalecer os irmãos. Gente, é um projeto nobre. Barnabé diz, vamos. A Barnabé diz, mas dessa vez João Marcos vai com a gente. Paulo diz, não vai não. Vai, não vai, vai, não vai. E começa uma discussão entre os dois. Qual era o problema da discussão? É que em Atos 13, eles mal tinham saído nas primeiras cidades, e o João Marcos negou fogo, amarelou, chame como você quiser, desistiu da viagem e voltou para casa. Crisóstomo, um dos pais da igreja, diz que ele estava com saudade da mamãe.
um jeito bem irônico e sarcástico de chamar de menino, de dizer que não era homem, que não tinha estrutura. Não aguentou o tranco, voltou. Agora, o Barnabé, que é conhecido por amar, por dar oportunidade de investir, diz, vamos levar. Paulo diz, não vai. E a maioria das vezes eu vejo todo mundo criticar o Paulo, dizer Paulo não tinha coração, Paulo foi cruel, não era alguém como Barnabé que investia. Irmão, como dizer isso de Paulo? Lá na frente você vai ver Paulo dizendo, me traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo nunca desistiu de Marcos. Paulo estava advogando, enquanto for menino e não for maduro, não vai ter responsabilidade de gente grande. Nós não podemos pegar o posicionamento de Paulo e dizer que Paulo não acreditou, não investiu, não deu espaço, porque fez isso mesmo depois e posteriormente. Aliás, quando os dois brigaram, quem que a igreja decidiu enviar quando a equipe separou? A igreja enviou nada mais, nada menos do que Paulo e Silas, que entram na equipe agora para substituir o Barnabé. Os irmãos ficaram do lado de Paulo. Mas nós criamos uma história de tocar o terror no Paulo, porque bom é Barnabé. Né? Nós estamos vivendo uma época, gente, onde os valores, todos os absolutos na sociedade, eles vêm sendo intencionalmente, por uma agenda política e também maligna, questionado. Né? Nós estamos vivendo uma época onde tudo aquilo que é sólido, esses valores foram embora. É a chamada sociedade líquida, de diluir e relativizar tudo. E esse pensamento que se recebe principalmente dentro das universidades, ele vem entrando para dentro da família, ele vem entrando para dentro da igreja. Então hoje, qualquer posicionamento de um líder de estabelecer ordem, de um pai de família, não é ditadura, é imposição, porque tudo vai sendo relativizado. E aí o que acontece? Nós começamos a criar uma ditadura inversa. Todo mundo tem que ter direito de questionar as regras. E nós estamos ferindo princípios que Deus estabeleceu. Existe algum lugar na Bíblia que diga quem pode e quem não pode ir na segunda viagem missionária, em que circunstância? Não. Mas há um espaço de liberdade para alguns líderes de dizer, aqui tem regra. Então, se na outra casa não tem, o problema é da outra casa. Aqui tem regra. E muitas vezes, a gente vai perceber que, tirando esse lado emocional de lado, né, nós vamos perceber de uma maneira fria que quase sempre o apoio de Deus está para a conduta de quem está estabelecendo os parâmetros, e não quem está jogando sem eles. Bom, a gente levantou aqui, antes de fechar, por enquanto só estou chutando tudo para cima, né, dizendo que não é. Eu queria que a gente começasse a tentar avaliar, a partir da perspectiva que João levantou na conversa com Jesus, o que é andar junto. Eu já descobri, na Bíblia e no ministério, que tem gente que está junto sem andar junto. O que o senhor quer dizer? Que nem sempre a proximidade física e geográfica define o de fato estar juntos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Segundo aos Coríntios 12, 18, Paulo diz assim, pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Tito está numa outra cidade, num lugar distante. Eles não têm internet para continuar se falando, comunicação limitada. Mas Paulo diz, eu tenho certeza que mesmo longe de mim, esse cara está andando exatamente no mesmo trilho, no mesmo espírito, nas pegadas que eu deixei. Tenho certeza que ele anda no meu compasso, que ele faz exatamente a mesma coisa. Então, mesmo não estando fisicamente juntos, Paulo diz, está junto. Por quê? Captou o coração, captou os valores, e ele tinha certeza que iria reproduzi-lo. Então é interessante isso. Por exemplo, pastor Fabiano, que vocês conhecem aqui, pastor da nossa Alcance lá em Juazeiro, Bahia. Né? Eu acho que se somar tudo o que nos últimos, pelo menos 17 anos, eu tive de contato com o Fabiano, se juntar todas essas horas corridas, acho que não dá 3 meses, em 17 anos. Então a gente pode dizer que a gente anda junto no físico, no pessoal? Não. Mas poucos pastores entenderam e reproduziram tão bem a minha doutrina, a minha visão de igreja como ele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que a não proximidade física e geográfica não seria um problema. Então, desde que começamos o relacionamento, salvo uma ocasião específica, ele veio para passar um mês comigo em casa e para todo lugar comigo, e a gente realmente ajustar as coisas. A maior parte do tempo era o telefone. É difícil ter uma mensagem que eu prego, que Fabiano ouviu 4, 5 vezes. Né? A distância não se tornou necessariamente um problema. Mas às vezes você tem gente que está ali todo dia, né, dentro do mesmo grupo, mas o coração não está alinhado. Então, a questão não é o estar junto na proximidade. Você vai olhar para a Bíblia
E é um fato no ministério de Jesus que tem gente que anda junto sem estar junto. Se a gente fosse seguir a lógica de João, proibimos o outro porque não anda conosco, então a gente tinha que olhar para Judas e dizer, esse anda. Mas Judas estava junto, estava nada. Tinha sua própria agenda. O problema de Judas não foi um tropeço no final, traindo Jesus. João 12,6 diz que ele era ladrão, metia a mão na bolsa. Ele já não estava alinhado aos princípios. Era só uma questão de tempo, de que aquilo que estava escondido viesse à tona. Então, tem gente que está junto sem andar junto, e tem gente que anda junto, mas não está junto. A gente já percebe como isso não pode ser um valor tão absoluto quando a gente olha só a proximidade física. E vou dizer mais, tem gente que está junto no mesmo grupo, mas não representa a gente. Em Atos, no capítulo 15, nós vemos também que Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém para discutir uma questão. Qual era? Judeus desceram de Jerusalém para Antioquia, onde a primeira igreja de gentios foi formada. E eles vêm pregando, ó, se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Paulo e Barnabé batem o pé, não. A salvação é uma manifestação da graça, se recebe mediante a fé, não tem que depender da circuncisão, os gentios não precisam disso. A discussão, o tumulto vira tão grande que eles levam o caso para discutir lá em Jerusalém. Qual foi a decisão final que esse grupo toma? Né? Eu quero ler para você qual foi a resenha do resumo final. Eles, na hora que vão escrever uma carta para os irmãos de Antioquia para esclarecer as coisas, eles dizem assim, Atos 15, 24. Visto sabemos que alguns que saíram do nosso meio, ou seja, era do nosso grupo, visto sabemos que alguns saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, agora vem a explicação de como eles iriam se conduzir. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vocês, com os amados, né, Barnabé e Paulo. Nesse momento, eles agora vão passar régua e dizer o que é que eles, como gentios convertidos, precisavam. Mas eu gosto dessa frase. Visto terem saído do nosso meio, sem nenhuma autorização. Em outras palavras, nós não mandamos eles. Além deles não ter sido enviados pela gente. O que eles estão falando não representa o que a gente acredita. Ou seja, eles têm uma agenda própria, eles estão agindo por conta. Mas são do mesmo grupo? São. Estão andando junto? Não. Porque está trabalhando de forma contrária. Né? Então, esse tipo de coisa, a gente precisa pensar. E por último, tem aquela coisa descabida, que não é nem difícil de entender, que é gente que nem quer estar junto. Esse não está junto mesmo e não quer. Em 3 de João, nos versículos 9 e 10, o apóstolo João fala de um tal de Diótrefes, que eu sempre tomo a liberdade de apelidá-lo de Idiótrefes. Ele diz assim, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então está lá, dominando com mão de ferro, né, no meio das suas doenças emocionais e está causando prejuízo. Esse é o tipo de coisa que a gente diz, não, isso não está junto mesmo. Mas muitas vezes a gente se confunde nos outros elementos. Então, o que eu queria, assim, para a gente começar a encerrar e ir para o que deve fazer e não só descobrir o que não necessariamente é. A gente precisa entender que para que a gente seja um só povo e fale uma só língua, não apenas porque a gente quer que não haja limites diante de nós. Quantos sonham com grandes conquistas? Em nome do Senhor Jesus, amém? Agora, a gente não é só, bom gente, então nós vamos ter que aguentar esse negócio, se unir para ter algum tipo de lucro. Tem gente que se une e não uniu de verdade. Você vai no shopping center, chega na praça de alimentação, toda aquela turma que está ali, aquele monte de restaurante, né, são todos concorrentes, eles não se gostam. Ninguém tem necessariamente nenhum afeto pelo outro, porque são concorrentes, é uma disputa. Mas eles chegaram a um consenso. Se a gente tiver todo mundo junto no mesmo lugar, a gente atrai mais gente, e no final é bom para todo mundo, mesmo que a gente não goste um do outro. Vamos suportar? Bora. Né? Existe uma inteligência nos negócios, que não é só avareza, que leva eles a aceitar isso. Não é esse pensamento que Deus quer que eu e você tenhamos. Vamos aguentar o miserável desse crente concorrente do meu lado, só para o bem maior. Não. Nós precisamos entender que há uma ordem, há um comando claro de Deus.
Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala a respeito da gente falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa e sentir a mesma coisa. Se tiver como projetar, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes, a Nova Almeida, ela vem assim, mais aliviada. A linguagem no original é rogos. Rogar é falar com rogo, é implorar. Então, quando o cara ainda, além de dizer eu rogo e diz em nome de Jesus, a gente tem que olhar e dizer, está apelando. Né? Peço-lhes pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A gente vai pensar friamente nisso. Está de acordo no que a gente fala, no que a gente pensa, ou no propósito que a gente tem. Não tem nenhum tipo de divisão no nosso meio. Pelo contrário, a gente realmente ser unido. Se eu perguntar para você, é possível viver isso? A gente tem duas formas de responder. Uma emocional, a gente de jeito nenhum. A outra teológica, Deus não pediria algo que não nos fosse possível, então é possível? Ok. E nós queremos a partir daí. É possível, senão não teria sido pedido. Agora, alguém sabe dizer como que é possível? Porque que é possível é. A maior parte do tempo a gente fica achando que isso aqui vai acontecer espontaneamente. Que um dia nós vamos acordar debaixo do manto da unidade. E aí todo mundo está inspirado. E agora todo mundo fala, pensa, sente a mesma coisa. Gente, se Deus nos criou como seres diferentes, se é uma diversidade, temperamento é uma coisa complicada de explicar. Mas é um fato antropológico, sociológico, psicologicamente falando, inquestionável. As diferenças estão aí. E a gente tem uns grupos que a gente se identifica. Né? Esse é mais parecido comigo. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu gosto muito de ouvir suas pregações, porque o senhor é um homem equilibrado. Eu falei, não, você gosta de me ouvir porque a gente concorda. O equilíbrio não está numa pessoa, gente. O equilíbrio está na soma. Né? Não pode ser que o equilibrado sou eu e que os outros são. Né? Talvez, por conviver com tanta gente diferente, eu brinco que se eu colocar todos meus amigos pastores junto, da briga doutrinária das pesadas. Porque tem gente que pensa diferente demais. Então, talvez o fato de ter aprendido a transitar no meio diferente, relacionar, me deixe um pouquinho mais perto do centro, mas o equilíbrio nunca está numa pessoa. Agora, como é possível, mais do que o equilíbrio, viver a unidade? Anos atrás, principalmente quando meus filhos estavam ali crescendo, a gente teve durante muitos anos, isso era inegociável. Segunda-feira era o dia de descanso pastoral. Enquanto muitas das famílias, né, quando chega sábado e domingo, tem o descanso, o nosso ritmo aumenta. E a gente decidiu que deveria não só ter o tempo de descanso, interação, lazer entre família, mas principalmente esse dia mais recluso. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era sempre se divertir junto. Mas normalmente segunda era o dia que a gente então saía para comer fora, só a família. E teve uma segunda, que na força do hábito, a gente só foi para o carro. Eu já estava saindo com o carro da garagem e de repente me ocorreu que a gente não tinha planejado nada. Falei, gente, onde que nós vamos hoje? Eu acho que a gente não combinou nada. Não, realmente não tem nada certo. Falei, beleza, vamos decidir já. Quem quer comer o que hoje? Eu lembro que o Israel, meu filho, já saiu na frente. Eu, por mim, a gente ia naquele lanchonetal comer aquele lanche. Falei, é uma boa sugestão. Falei, e aí, Lícia, o que você acha? Ah, não. Por mim, eu ia naquele lugar tal comer uma pizza. Eu falei, mudou o lugar, mudou o prato. Falei, Kelly, e você? Imaginando que Kelly vai ajudar, talvez a dar o voto de Minerva, de desempate ali. Quer dizer, por mim, eu ia naquele outro lugar comer uma salada. Você acha que os filhos adolescentes vão ficar do lado da mãe empolgados? Não, mas salada não. Aí, de repente, eu vi que nós tínhamos um impasse. Aí eles olham para mim e dizem, e aí? Tipo, quem decide é você. Eu falei, já cada um pensou só em si e não nos outros, eu, por mim, eu ia no lugar tal, comer tal coisa, e dei uma quarta opção. Aí, eles diziam agora. Eu falei, agora nós temos um impasse. Eu falei, talvez uma boa sugestão é a gente não só decidir hoje em favor de um e deixar os outros de fora. Eu acho que a gente pode passar 4 semanas e a gente programa a ordem que vai fazer. E a gente vai fazer o gosto de cada um e ensinar o resto da família a sempre apoiar aquele outro. Quando falei isso, Israel, eu pedi primeiro. Tipo, já queria sair na frente e tomar vantagem. Falei, acabou de ficar por último. Eu falei, no mínimo você tinha que respeitar
sua mãe e sua irmã e ser cortês com ela como mulher e não querer dar uma despedida. Ficou por último. Você é a última semana. Aí a turma diz, e agora? Falei, agora quer saber? Nem Kelly, nem Lissa precisa abrir a boca e falar nada. Nós vamos num quinto lugar aleatório. O que eu achar no meio do caminho, que apareceu, a gente para hoje. Depois nós vamos discutir essa ordem a partir de semana que vem, sendo que o Israel fica por último. Sabe o que eu descobri aquele dia? Gente, uma família de 4 pessoas, que convive junto, que todo mundo pensa muito parecido, conhece, que todo mundo gosta. A gente não consegue ter acordo nem no que quer comer. A gente vai esperar que uma igreja muito maior, com a diversidade de gente maior ainda, com um nível de convívio menor, que a gente vai viver espontaneamente essa unidade, sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa. Pastor, então não era possível? Era. O problema é que a gente fantasiou. Só existe um jeito da gente falar, pensar e sentir a mesma coisa. Não é esperar que seja espontâneo. É quando alguém se levanta, como eu fiz na minha família, para dizer, vocês vão falar, pensar e sentir isso. Está decidido. Pastor, é tirania? Se for, é o modelo de Deus. Procurei respeitar todo mundo, sim. Só não fiquei por último, como faria como líder, para ensinar uma lição para o meu filho. Fiquei como penúltimo. Mas sabe, tem coisas que não vão funcionar de forma diferente. E se a gente não entender isso, não, filho, o seu horário de chegar em casa é assim, mas eu não concordo, o problema é seu. Porque não depende da sua concordância, né? Nós não estamos aqui para formar um consenso espontâneo. Quem lidera a família sou eu, quem determina o horário sou eu, e quem vai prestar conta diante de Deus a respeito de ter ou não estabelecido ordem nessa casa sou eu. Então, se a gente não entender esse tipo de coisa, uma família vai conseguir viver unidade? Não. Agora eu pergunto, e a igreja? E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que o alinhamento era produzido pela liderança. Gente, qual o propósito da liderança? Hoje em dia nós reduzimos o líder a uma única função de inspiração. Quando a gente estiver cansado, ele tem que levantar a gente. No Velho Testamento você vê uns caras dizendo para o outro, reina sobre nós. Você acha que aquela turma acordou com carência de rei? Não. É que aquele cara que assumisse ia ter responsabilidade que eles não queriam. Na hora que vier o inimigo, ele é o primeiro que tem que dar a cara a tapa e sair para a guerra. Na hora que estiver faltando suprimento, ele tem que mobilizar e resolver. Então, assim, a responsabilidade a gente gosta de transferir para o líder. Mas, desde que você sempre supra o meu conforto e nunca me incomode. Essa é a natureza do ser humano. Mas no padrão de Deus, liderança é levantada, antes de mais nada, para estabelecer um trilho. Então, Gênesis 18, 19. Deus olha para Abraão e faz uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E, até eu queria uma promessa dessa. O crente tem mania de, glória a Deus, olha como Deus olhou para Abraão. Tá, qual o preço para viver isso? Em Gênesis 18, 19, Deus diz, eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e aos filhos depois dele a sua casa, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Então o texto termina dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Deus diz, Abraão, te dê a promessa. Agora, se você não estabelecer o trilho e não fizer a família andar no trilho, você não vai chegar a lugar nenhum. Então quem definiu o trilho? Abraão. Eles vão dizer, é isso que vocês vão fazer. Meus filhos, filhos dos meus filhos, é dessa forma que vocês vão andar. Então, antes de ter lei de Moisés, a circuncisão já havia sido instituída através de Abraão. E todo mundo fazia o que Abraão mandou, não porque tinha uma lei ainda da parte de Deus. Quando você começa a entender esse aspecto, vai nos ajudar a entender outras verdades. Gente, eu não sei se a maioria, eu julgo que talvez a maioria deve ter passado por isso. Eu, quando era garoto, às vezes eu descobri que em outras casas tinham regras diferentes da nossa, mais flexíveis. Aí eu ia protestar lá em casa, eu sempre fui do sindicato. Mamãe, por que a gente não pode? Por que não? Eu dizia, por que não? Não é resposta. Aí eu lembro que um dia eu falei para minha mãe, todo mundo faz. Ela olhou para mim e disse, mas você não é todo mundo. Alguém aqui já ouviu essa frase? Você não é todo mundo? A maioria de nós. Quantas vezes eu ouvi meus pais falar isso? Mas pai, todo mundo pode. Mas você não é todo mundo. O que ele está dizendo? A regra é aqui. Você vive nessa casa, você não vive lá na casa dos outros. Então a regra é daqui. Eu nunca imaginei que ia chegar o dia que a gente ia ter que olhar para os membros da igreja e dizer, mas você não é todo mundo. Porque em tempos de globalização, gente, a comparação está maior ainda. Antigamente a gente não sabia nem o que acontecia na igreja dos outros. Hoje a gente sabe como é o culto, a gente sabe que tipo de luz que tem, como que é a transmissão, o que o pastor prega, sabe tudo. E cada vez mais, porque a gente vai vivendo esse universo, a comparação e a cobrança aumenta.
Outro dia o irmão falou para mim, mas pastor, a gente tem que botar adesivo no carro. Eu falei, eu não quero botar adesivo no carro. Primeiro, vocês fazem barbeiragem, dão mau testemunho e atrapalham a igreja. Segundo, a gente está sugerindo, porque o crente não precisa ver o adesivo no nosso carro, ele já tem a igreja dele. A gente está sugerindo para o não crente que a pregação do evangelho agora se reduziu a uma divulgação de marketing de um nome de uma placa. Não quero. Pastor, os outros estão fazendo errado? Não, mas aqui não quero. Mas de vez em quando até pode, não tem a regra. Aí a pessoa que eu estava falando disse, mas todas as igrejas falam. Eu falei, mas você não é todo mundo. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que voltar a considerar, gente. Por quê? A gente imaginar, quando fala da linguagem corporativa, como eu falei antes, da visão corporativa, que nós vamos simplesmente acordar com vontade de tudo isso. Todo mundo com o mesmo gosto. Essa semana, falei para a Kelly, a Alissa está em casa, não voltou a estudar fora com o negócio da pandemia. Falei para elas, olha, tal noite está livre, vamos ver um filme? Vamos. Vocês têm noção do que aquelas duas fizeram comigo? Me fizeram ver aqueles filmes Mariquinha. Daquele lenga-lenga que não vai a lugar nenhum, que chora, que não tem soco, que não tem tiro, que não tem barulho, que não tem explosão. E eu pensava que saudade de você, Israel, pelo menos nós era meio a meio. Sabe, não tem jeito de você viver família, em algum momento você dizer, não é só o que eu acho, não é só o que eu penso. Então, não importa nem ser o líder. Ali era princípio? Não, é diversão. É o que a maioria quer, é o que as mulheres gostam. Depois, na hora que elas for dormir, eu assisto, eu me vingo. Um daqueles que você bota uma bacia para colher o sangue debaixo do... Eu falo debaixo do videocassete, nem existe mais isso, né? Mas sabe, em qualquer contexto onde a gente queira viver unidade, gente, nós precisamos entender que o tempo todo a gente vai ter que ceder em algumas questões e naquilo que é regra para todo mundo não se cede. Se a gente não enxergar isso, nós vamos começar a ter problema. Porque tem cada vez mais gente querendo fazer o seu voo solo dentro de um grupo que tinha que ter uma visão corporativa. E sabe o que é interessante? Às vezes eles são vistos como heróis. Porque tem sua agenda própria, são proativos, sai fazendo o que dá na lata, a hora que quer, né? Apresenta resultado com aquilo que fez. E a turma ainda, uau, fulano ou fulana é bom pra caramba. Teve um assunto na Bíblia que me fez pensar muito. Eu sempre fui implicado com Saul e com Sansão, talvez mais do que com o resto. Acho que só ganhava de implicância deles o Judas comigo. O resto... Então, normalmente, eu olhava para o Saul assim, tudo que você faz é errado, tudo que os outros fazem diferente de você, então é certo. Mas tem um episódio que me chamou muita atenção. Saul um dia faz um juramento. Nós estamos indo para a batalha com os filisteus. Maldito quem comer antes da gente vencer os inimigos e no anoitecer que não haveria mais luta. E a Bíblia diz que o Jonatas não estava lá na hora que ele falou. Porque não estava lá, foi o solo. Tinha ido em cima da guarnição dos filisteus, coisa que ninguém mandou. Mas foi a vitória dele, no voo solo, que empolgou o resto de Israel para dizer, Deus está conosco, nós podemos vencer os filisteus. Foi um despertamento, vamos cair para cima. Só que eles não conseguiram exterminar o inimigo. E eles reconheceram que em algum momento faltou favor de Deus para terminar o que havia sido começado. Aí Saul reúne todo o exército e diz, Deus vai mostrar quem é o culpado dele não ter podido fazer mais. Não é que não houve vitória. E a Bíblia diz que eles lançam sortes, entre eles a liderança e o povo. As sortes caem na família real. A história, simplificando, termina com ele lançando sorte entre ele e Jonatas. E as sortes caem em Jonatas. Saul olha para ele e diz, o que foi que você fez? Ele falou, eu comi. Alguém me avisou que o Senhor tinha dado a ordem só depois que eu comi. Eu comi, mas eu não sabia. Saul disse, você vai morrer. Porque eu disse que quem comesse ia morrer. Aí a gente pensa, o Saul é um louco, é um maluco. Mas, gente, pergunta, quem que revelou quem tinha comido? Foi Deus. Deus não podia simplesmente dizer, não, Saul, tu é um maluco, não entra nesse seu jogo. Deus disse, você deu uma ordem, a ordem era para ser obedecida, você deixou clara a consequência vai ser aplicada. Está aí, é seu filho. E nessa hora, é um dos poucos momentos que a gente tem que admitir que Saul foi homem, para dizer, vou sustentar a regra e a consequência, independente de ser meu filho. O povo entra e diz, no Jonatas você não toca, ele é o nosso herói. Nada disso teria acontecido se não fosse ele.
Mas Jonatas é culpado? É, mas ele não estava lá, é culpado de não estar lá. Por que é que não estava lá na hora que a instrução foi dada? E tem gente assim na igreja, você reúne os líderes, vamos dar uma voz de comando, ele não está lá. Está fazendo outra coisa que dá na lata, o voo solo. Depois, quando está desalinhado, ele diz, mas eu não sabia. A pergunta é, por que não soube? Na hora que a voz de comando está sendo dada, você não está lá. Se você tem um bom motivo para não estar lá, você ainda pode descobrir o que é que foi falado quando você não estava lá. Mas você, além de não precisar ir ouvir, a gente tem que correr atrás de você para dizer o que é que você perdeu, para ver se você vai se dispor a ouvir. E tem muita gente sendo vista e interpretado como herói, que Deus está olhando e dizendo, é o que está me atrapalhando de fazer algo mais. Ah, mas inspirou, deu um nível de vitória. Deus está dizendo, mas aqui eu queria, vocês sabem que não era essa. O que eu teria dado para vocês era bem maior. Então, essas coisas têm me feito pensar e pensar muito. E acho que depois de quase 27 anos pastoreando, quase 30 pregando, eu tenho coragem de falar essas coisas sem ter a preocupação de parecer que a gente está defendendo uma necessidade de estabelecer um nível de liderança, mas tentar ajudar as igrejas a entender as regras nas famílias. Elas precisam ser entendidas, a visão precisa ser praticada. Todo dia um falou, mas eu não concordo com célula. Eu falei, você não precisa ser parte da igreja. Agora, se você quer ser parte da igreja, a igreja funciona em célula. Então, ou você concorda, ou vaza. O que você não pode é ficar disseminando uma visão diferente, contrária. Então, você está contra a regra da família. E não é você que estabelece a regra. O dia que eu tiver uma igreja não vai ter célula. Então, vá lá abrir a sua igreja sem célula. Mas para de perturbar aqui. É uma equação simples, gente. E eu sou obrigado a dizer, não, mas você quer estar na igreja, você tem que aceitar a regra. Dá para entender a diferença? E aí a gente começa, porque já houve muito exagero, já houve muito abuso de autoridade, nós não vamos tapar o sol com a peneira. E aí, com medo dessas coisas, a gente começa a dizer, não, não pode ter voz de comando, não pode ter regra dentro da casa. De acordo com a Bíblia, não só pode, como deve. Jeremias 35 me ensina uma lição interessante. Vamos entrar aqui no início do fim. O início do fim é a coisa mais relativa que o pregador pode falar. Comecei a terminar. A gente tem um episódio interessante. Jeremias capítulo 35. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Deus manda o profeta Jeremias falar com um grupo de pessoas que são chamados de os recabitas. Então vamos ler a partir do verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas. Os recabitas eram descendentes de Recabe, por isso que eram chamados assim. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é o templo. A uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então não era só o que eles beberiam, era onde? Na casa de Deus. E o vinho viriam das recâmaras da própria casa do Senhor, é o que estava estocado lá. Verso 3. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias. Fica a dica aí para quem não sabe que nome pôr no filho. Rabazinias. Filho de Rabazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa câmara ficava junto à câmara dos oficiais e também sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus jarras cheias de vinho, copos diante dos filhos da casa dos recabitas, e lhes disse, bebam. O homem de Deus, por orientação do próprio Deus, fazendo o que Deus mandou. Deus mandou servir vinho para vocês. Ele mandou dizer para vocês, bebam. Olha a resposta dos malucos. Versículo 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho. Isso aqui não é rebelião contra Deus. Nós temos o resultado final. Imagina dizendo, isso é uma ordem? Não, Deus está oferecendo vinho. Então diz para Deus que a gente declina. É Deus que trouxe vocês na casa dele, mandou pegar do vinho que foi ofertado aqui para ele, para vocês beber. Ele está ordenando? Não, então a gente declina. Por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Verso 7. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, eles não moravam em cidades edificadas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Verso 8. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Todo o resto de Israel bebia. Mas Jonadab,
filho desse patriarca maior, o Recabe, diz, vocês não vão beber. Mas todo mundo bebe, mas vocês não são todo mundo. Estabeleceu uma ordem, gerações depois, ninguém bebia. Por quê? Porque o pai mandou. Mas Deus mandou isso para todo mundo? Não, Deus está dizendo por mim, até vocês bebiam. Mas disseram, nós não vamos beber. Sabe como termina a história? Versos 18 e 19. E a casa dos recabitas, Jeremias disse, agora é Deus mandando dar uma nova mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês. Guardaram todos os seus preceitos, fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Nunca faltará Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem, para me servir. Sabe como termina a história? Deus dizendo, vocês honraram o pai de vocês? As regras únicas e singulares, que não era todo mundo que obedecia. Deus está dizendo, essa descendência não vai terminar, enquanto outras casas vão desaparecer. Essa vai ter minha bênção, essa vai durar. Deus usa eles como um exemplo para falar para a casa de Israel. Os filhos dos recabitas obedecem o pai deles e vocês não me obedecem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Não há nada que indique que Jonadab falou isso porque Deus mandou. Mas falou, e os filhos decidiram, é nosso pai, nós vamos obedecer. Mesmo que a gente não entenda qual o bom senso, por que nós vamos viver mais. E havia graça, havia favor sobre eles. E Deus diz, vai continuar vendo. Por quê? Porque eles decidiram obedecer à voz do Pai. Quando a gente olha os princípios bíblicos de autoridade, gente, lá em Romanos 13, a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus. É um representante de Deus. E a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, eu sei que muitas vezes as mulheres têm dificuldade com a ideia de que o marido é o cabeça do lar. Todo dia uma irmã falou para mim, é injusto, pastor. Eu falei, por que é injusto? É injusto Deus valorizar o homem e a mulher valer menos. Eu falei, você está maluca? Seus filhos valem menos do que você? De jeito nenhum. Eu falei, você não morreria por ele? Morro. Mas eles não têm que te obedecer? Ela, Eu falei, o fato deles terem que te obedecer, sujeitar a sua autoridade, não faz deles menos importante. Mas porque você tem que se submeter ao marido, você é menos importante. Quer dizer, dependendo, quando você está acima, a regra não vale. Quando você está abaixo, a regra vale. A sua análise é emocional. Deus não mandou o marido ser o carrasco, que muitos estão sendo, e vão dar conta a Deus. Jesus mostrou um modelo de liderança servidora. Ele diz, eu assumo o papel de servo, eu lavo os pés. Pedro diz, vocês não podem ser dominadores do povo. Quando fala aos presbíteros da igreja, Deus nunca aprovou o desequilíbrio. Mas ele sempre sustentou, eu dei autoridade, eu não volto atrás, eu não passo por cima. E Deus estabeleceu a autoridade na igreja. Qual o propósito? É só por meio da autoridade que uma mesma forma de pensar, um mesmo propósito, uma visão pode ser disseminada. E a gente se une em submissão debaixo daquilo. E quando a gente se une, sendo a melhor preferência ou não, a decisão de honrar aquela liderança é uma decisão de honrar a Deus. E isso desata as amarras e permite Deus abençoar. Deus abençoou Israel para vencer os filisteus, sim. Mas se Jonatas não tivesse feito o que fez, ele poderia ter dado uma vitória muito maior. Porque a atitude de Jonas prejudicou o que Deus queria fazer. E se nós queremos viver um nível maior de conquista, nós precisamos, de fato, entender. Deus está dizendo que o líder é intocável, inquestionável? Não. Paulo escreve a Timóteo, diz, não aceite acusação contra presbíteros que estão no governo, na liderança, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Tem mais gente vendo a mesma coisa? Aí você senta para avaliar. Deus nunca colocou numa posição de intocável. Mas se nós não entendemos que há regras que não precisam acontecer em todo lugar. 2 Reis, capítulo 10, verso 15. A Bíblia fala que Jeú, que foi levantado por Deus para derrubar Acabe, assumir o reino de Israel, ele se encontra com Jonadab, o mesmo filho de Recabe, que deu a ordem para todos os recabitas. Ele para a carruagem, olha para o Jonadab e diz, seu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o seu. Em outras palavras, eu te considero, eu te respeito. Você tem minha admiração. Agora, eu tenho isso de você? Diz, tem. Ele estende a mão e diz, então me dá a mão, sobe para a carruagem. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ser o cara, mas se não estiver alinhado comigo, você não sobe na minha carruagem. Você não vai funcionar em lugar nenhum nesse governo comigo, se não houver alinhamento. Por quê? Sem alinhamento, gente, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é muito, muito importante que a gente entenda o que é e o que não é unidade. E que a gente consiga produzir todos os ajustes necessários.
para que a gente consiga se colocar, seja dentro de casa. O que eu estou falando aqui, nós estamos fazendo uma aplicação a maior parte do tempo para a igreja, mas vale para cada casa, vale para cada família. Né? Meus filhos, graças a Deus, cresceram entendendo um princípio espiritual e dizendo, nós vamos obedecer, nós vamos honrar. Não apenas porque queremos honrar vocês como pais, mas porque quando honramos vocês como pais, nós honramos o Senhor. Mas pastor, e se o pai estiver errado? A gente tem que saber transferir as coisas para Deus. Muitas vezes eu falei para minha esposa, eu não consigo pensar diferente com os argumentos que você me tem. Ou você me traz o melhor, ou o posicionamento não muda. Mas de vez em quando Kelly ia lá para o disco e denúncia. Dobrava o joelho e dizia, Deus, o negócio é o seguinte, eu não fiz uma faculdade de Direito, eu não sou uma promotora ou uma advogada, eu não consigo defender a causa. Mas dentro de mim, eu sinto que meu marido não viu algo, está na sua mão, o senhor pode falar com ele? E muitas vezes Deus falava comigo, como precisou falar com o cabeção do Abraão. Porque às vezes o homem é o cabeça do lar, mas ele quer ser um cabeção. Quando Deus disse que a mulher era ajudadora, não era uma servição em tarefa, ela ajuda até a tomar decisão, bons conselhos. E tem horas que a gente vai ter que pedir socorro. Quando Israel fez 15 anos de idade, o coração dele estava queimando tanto com o chamado. Eu estava entendendo as coisas que Deus faria com ele, que eu quis replicar em cima dele coisas que aconteceram comigo. Quando eu fui cheio do Espírito Santo aos 15 anos de idade, a primeira coisa que eu despachei, mandei embora, eu tinha uma bike dessas de freestyle, que todo tempo livre eu ficava em cima dela. A segunda coisa que eu fiz foi abrir mão de entretenimento e diversão. Né? Eu fiquei mais de 2 anos sem assistir um filme. Na época a gente não tinha seriado, essas coisas, mas não via filme, não via televisão, não via nada. Todo o meu tempo agora era orar, buscar Deus, mergulhar na palavra, me preparar para o propósito. Quando Israel fez 15 anos, falei, não vou exigir dele o que eu não fiz, mas o que eu fiz eu vou. Eu estava decidido. Eu ia tirar o skate e o videogame dele, ia dizer, acabou. Né? Agora você vai crescer, você vai ser homem. Estava pregando num outro estado. Terminou o culto, era um ambiente gostoso do mover de Deus, um quebrantamento. Eu estava de joelho, cara no chão, chorando. Eu nem entendi o que aconteceu, porque eu nem vi quem era. Alguém veio e botou a mão nas minhas costas e falou, pastor, Deus mandou te dar uma palavra. E é a respeito de algo que você está tentando decidir em relação ao seu filho. Ele mandou te dizer, deixa o menino andar de skate. Deixa o menino jogar videogame. Não tira isso dele, porque ele tem pouco tempo para se divertir. Ele vai ter que se tornar homem e amadurecer muito depressa. Não interfira nisso agora. Deus tem uma forma de lidar com ele diferente da maneira que lidou com você. O menino nem sabia que eu estava planejando, só podia ser ele orando, dizer, Deus me ajuda. Nós precisamos acreditar que é um Deus que pode interferir, gente. Agora, se por alguma razão ele não está interferindo, a gente tem que alinhar. Os amigos de Davi dizem, sua chance de matar o Saul. Ele disse, vocês estão malucos? Ainda é ungido do Senhor. Mas ele pirou. É um ungido pirado do Senhor, mas ainda é ungido. Ele diz, eu não toco Deus que resolve. E quando a gente entende o princípio e se alinha, isso vai fazer toda a diferença. Então era isso que eu queria que vocês pensassem, refletissem, né, processassem, e onde quer que haja necessidade de alinhamento, dentro da casa, na igreja, que você possa ir com a graça de Deus, com a sabedoria do alto, dizer, eu preciso entender. Nós estamos dizendo que não há um ambiente para diversidade de forma alguma. A unidade é a soma da diversidade. Mas a gente tem que unir as nossas diferenças de estilo, de dons, de talentos, para contribuir com algo maior. Muitas vezes, o conselho de alguém me ajuda. Eu já tive gente visitando a igreja, um não crente, a primeira vez. Eu falei, pastor, desculpa, eu estou aqui para aprender, mas não consigo entender por que vocês fazem isso. Qual é a lógica? Não seria melhor... E às vezes, ouvindo aquele cara, eu falei... o meu sentimento diante dele, eu sou um bicho burro, estúpido, como que eu não pensei nisso? Como que eu não enxerguei isso? Né? E naquela hora eu falei, pois você está aqui para aprender, mas nisso você está certo, E eu mudei aquilo a partir daquele dia, porque de repente eu entendi, não faz o menor sentido o que nós estamos tentando fazer. Né? Então é lógico que todo líder, ele vai precisar, né, de bom senso e ouvir Deus. E se não buscar ouvir Deus, fizer errado, ele é responsável pelas decisões que toma e pelas regras que implementa e vai ter que responder diante de Deus. Mas o que nós precisamos acreditar, enquanto vamos ajudar, muitas vezes, né, eu tomei alguma decisão em relação aos filhos, aquele dizia, se você sustentar, eu te apoio. Mas você tem certeza que você cobriu todos os ângulos? Você pensou nesse outro lado? Você pensou nesse aspecto? Falei, não, só pensei naquele. Aí diz, agora, você vai cobrir a cabeça e descobrir os pés. Como que você vai lidar com isso?
Então, às vezes, tinha que chamar o auxílio e dizer, eu acho que não vi tudo, a minha intenção era boa, mas me parece que eu crio uma situação. O que eu quero é resolver isso. Vocês têm uma opção de como a gente pode equilibrar as coisas? Às vezes ele dizia, pai, mas se a gente fizer isso desse jeito, não é nem 100% um nem o outro, mas não preserva o que você quer? Sim. Então não é eu perguntando para ele só se está bom, mas ele dizendo, vocês podem me ajudar a tomar a melhor decisão, para que depois de tomar todo mundo esteja unido em torno dela? Sim. Então vamos junto. Então muitas vezes, né, há alguns que dizem, não, estamos aqui só para obedecer, não é para sugerir. Gente, não é esse tipo de conversa. Mas depois que for decidido, quer a sua opinião tenha sido ouvida ou não, é importante que a gente se una e faça o nosso melhor. Porque desse jeito nós vamos criar uma dimensão de resultados no reino espiritual, que só no nosso braço a gente não faria. E a obra de Deus não pode ser feita só no nosso braço. Amém? Vamos ficar em pé? Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, mas eu queria que todos nós orássemos. Isso é um desafio constante, isso é um desafio contínuo. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, o senhor é fácil falar essas coisas, é o senhor que está mandando? Eu falei, por anos, os primeiros 9 anos só do meu pastorado, fora o resto, eu estive debaixo do comando de outros. E eu primeiro tive que dar o exemplo antes de poder falar para você o que eu estou dizendo. Muitas vezes eu sentava com o meu líder e dizia, eu não acho que você tomou a melhor decisão. Pode ser que eu ainda não enxerguei e você tenha elementos para me ajudar a entender. Você tem certeza que você viu isso e isso? Não, não vi. Mas vai resolver um problema, daqui a um ano você tem outros 3 novos. Mas eu estou disposto. Quer dizer, se você sabe exatamente o que está fazendo, eu estou contigo, eu vou te obedecer. Talvez daqui a um ano, para que esses 3 problemas apareçam, eu vou te olhar que nem sua esposa te olha. Com aquela cara de eu não falei, eu não te disse. Mas isso não significa que nós não vamos estar juntos. É a mesma coisa que o filho fala para o pai, para o senhor é fácil mandar. Ok, todo pai teve que ser um filho e viver o outro lado primeiro. E sabe a importância disso. Então o ponto a ser buscado não é para quem é fácil ou para quem é difícil. É o que Deus determinou. Então a gente crê na Bíblia, a gente tem que crer nela toda. A gente não pode pegar só a parte da promessa de Deus, do mover de Deus, e depois quando a gente olha a ordem que Deus tentou estabelecer, a gente desrespeitar. Então, eu queria mesmo hoje, assim, num tom bem pastoral, pastor, Deus te revelou um problema? Não. A gente sabe que o problema tem com ou sem revelação, porque a gente é gente. Mas é um assunto que eu estou falando em todo lugar. Em muitas oportunidades de reunir com líderes. No início decidi falar isso só dentro do contexto da igreja de Curitiba, depois comecei a ampliar, em alguns lugares estou voltando para falar de novo, né? Porque são questões que a gente precisa consolidar diante de Deus. Então a única coisa que eu quero que você faça nessa hora é dizer, Senhor, eu quero pensar, processar a Tua palavra, entender e ter certeza de que eu estou alinhado com aquilo que o Senhor determinou, com aquilo que o Senhor estabeleceu. E daqui para frente, gente, não é nem evitar, jogar fora qualquer comparação. Tem gente que faz a comparação para depreciar a casa em detrimento dos outros. Tem gente que é o contrário. Acho que só porque os outros não são igual a gente, nós é que somos melhores e eles são um tipo de crente inferior. Não existe isso. Todos nós juntos, cada igreja, com algumas regras diferentes, mas os mesmos princípios. Nós vamos juntos estabelecer aquilo que Deus quer estabelecer e fazer na terra. E cada um tem a responsabilidade de honrar a sua casa. Deus não me mandou honrar o pai dos outros, Ele mandou honrar os meus pais. Ele mandou honrar a visão que Ele me entregou através dos meus pais. E quando eu e você decidimos fazer isso, há uma diferença enorme no nível de resultado que a gente pode viver. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos a liberdade de poder conversar de forma franca, séria, a respeito de assuntos que requerem de nós uma maturidade mínima para processar e uma um pouquinho ainda maior para poder aplicar. Eu oro que o Senhor nos ajude não apenas a entender e processar essas verdades,
mas ajude-nos, Senhor, a aplicá-los. Traz aquela sabedoria que Tiago nos ensinou a clamar aos céus, aquela orientação personalizada, seja para ajustes dentro da nossa casa, seja para aquilo que como igreja local precisamos fazer. Nós oramos, dá-nos a graça de entender e nos mover de forma correta nessa direção. Nós suplicamos que não só a Tua palavra seja vivificada no sentido de entendimento espiritual, mas que de fato o Teu Espírito nos ajude a estabelecer essa aplicação personalizada no contexto das nossas casas e da nossa igreja local, porque nós queremos Te honrar, nós queremos viver aquilo que o Senhor planejou, preparou, estabeleceu para nós, como casa, como família. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.